Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, aqui do nosso litoral, especialmente para as nossas cidades de Balneário Camboriú e também de Camboriú. Ou seja, onde quer que você esteja aqui no nosso litoral, você está na melhor companhia, programação da TVC Panorama. É claro, vamos juntos até às 11 horas e 10 minutos. E hoje, é claro, daqui a pouquinho, tela cheia para a nossa convidada, a doutora Nicole Fontana. Hoje vamos falar sobre direito trabalhista. E você fica com a gente, é meu convidado especial. Como é que você está nessa super terça-feira? Muito obrigado pelo carinho, da sua audiência em todas as cidades aí que nos rodeiam aqui em Balneário Camboriú e também na cidade de Camboriú. Aliás, em Camboriú, onde temos uma grande audiência, obrigado a vocês do bairro Monte Alegre, Tabuleiro, Conde Vila Verde, para vocês lá do bairro Areias, do centro da cidade, do bairro Santa Regina, muito obrigado também, pessoal lá do Lídia Duarte, do Jardim Europa. Vocês fazem a nossa programação ficar muito mais especial. Aos nossos telespectadores aqui de Balneário Camboriú, do bairro Pioneiros, do centro, da Barra, pessoal lá do Nova Esperança também. Obrigado, pessoal, também aqui do Pontão Norte, da Barra Sul. Você está na melhor companhia, programação local. E lembrando que depois do programa A Hora do Povo com Adilson Cardoso, você acompanha também o Muito Mais com Fábio Ismânia. Depois do Muito Mais, você fica bem informado com as notícias locais, estaduais e nacionais, com a apresentação de Saul Carvalho no TVC News, o nosso jornal, que é referência aqui no nosso litoral catarinense. Agora 10 horas e mais 34 minutos. Vamos lá, Eric, vamos mostrar então um pouquinho, da nossa terça-feira de tempo fechado, podemos dizer, nublado aqui na nossa Balneário Camboriú, lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui os edifícios e, é claro, venta um pouco aqui no Alto do Cristo Luz, esse complexo que recebe milhares de turistas todos os anos para observar essa vista linda demais que nós vemos todos os dias aqui da nossa vitrine panorâmica. E a previsão do tempo para hoje é que o tempo continue assim, viu? Estável, fechado, nublado o restante do dia. Então, vai se programando aí também para você, de repente, fazer a sua caminhada, começar bem a sua terça-feira. E para começar bem, você tem que ficar ligado aqui na nossa programação. Olha, você não pode perder porque nós tivemos aí um incêndio numa loja, uma loja conhecida na cidade de Tijucas. No terceiro bloco você vai ver esse incêndio aí que mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros, inclusive aqui de Balneário Camboriú. Também tivemos um acidente ali na rodovia Governador Mário Covas, que deixou a vítima encarcerada até a chegada do Corpo de Bombeiros naquele local. E a prisão também em Balneário Camboriú de um autor de vários furtos, aonde foi recuperado aí inúmeros objetos pela Polícia Militar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa A Hora do Povo. Para você que nos assiste aqui na nossa região, você já sabe, Canal 11.1 da TV aberta. Para vocês de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital, Florianópolis, vocês nos acompanham através do canal 14.1 também da TV aberta. Se você preferir, neste momento nós estamos ao vivo, simultaneamente, no Instagram e também no site da TVC Panorama. Também estamos no aplicativo, é só você baixar, é rápido, levezinho o aplicativo, fácil, e você baixa no seu smartphone e acompanha toda a nossa programação em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Por isso, vem com a gente, porque nós vamos juntos com o Elson Prado, cabeleireiro, o nosso cabeleireiro. É isso mesmo, para você, mulher bonita, que gosta de andar sempre elegante, com o cabelo ali, sempre bonito, você tem que agendar horário ali no Elson Prado, cabeleireiro. Ele vai te atender, ele tem um salão unissex ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. E para você agendar horário, para você ficar assim, como as nossas modelos que estão desfilando na telinha da TVC Panorama, você tem que agendar pelo 47-9952-0260, 9952-0260. Elson Prado, cabeleireiro, um dos melhores cabeleireiros que nós temos aqui na nossa região. Agora sim, tela cheia, a doutora Nicole Fontana, sempre, toda semana está por aqui, sempre vindo ao nos auxiliar, é claro, ampliar as informações sobre direito trabalhista nessa terça-feira. É sempre um prazer recebê-la aqui na telinha e no programa Hora do Povo, doutora. Obrigada, Edilson. É um prazer também poder esclarecer, poder trazer informação para quem está nos acompanhando. E quem agradece, doutora, é o público, é o nosso telespectador que está em casa, sentadinho, tomando seu café, para você que está preparando já o almoço, porque já são 10h37,
né, arreda tudo aí para você prestar atenção nas informações gratuitas sobre direito trabalhista para você. E participe com a gente, em 3360, o telefone na tela, inclusive, para você participar, enviar a sua questão. 3360-1101, aliás, já tem perguntas. Bom dia, doutora. Doutora, trabalho por aplicativo, Uber, iFood, tem direito a vínculo empregatício ou não, doutora? Adilson, essa modalidade de trabalho, né, de serviço, está muito em alta nos últimos anos, e aí existe essa dúvida se isso gera vínculo empregatício. Inclusive, na Justiça do Trabalho já existem várias ações decorrentes de motoristas de aplicativo ou que atuam para um iFood, buscando a caracterização do vínculo. Mas eu já comentei aqui, e para a caracterização do vínculo é imprescindível que esteja a presença de alguns requisitos, que seria a habitualidade, a onerosidade, o recebimento de salário, o cumprimento de horário, o cumprimento de ordens. Então, verificado isso, o juiz pode sim reconhecer o vínculo de emprego. Mas a gente observa que, principalmente nessa modalidade de Uber, por exemplo, o motorista ele tem a gestão sobre os seus horários. Então, supostamente, ele não fica subordinado a um horário, a uma supervisão, ele consegue fazer a gestão da sua própria carga horária. Observando isso, nesse tipo de situação, já não estaria caracterizado o vínculo. Perfeito, doutora. Agora 10h39, vamos com a participação já do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Vamos ver quem está com a gente nesta manhã de terça-feira. Matias, obrigado pela sua companhia. Doutora, home office, a empresa precisa pagar a internet e energia, doutora? Porque, queira ou não, trabalha em casa o funcionário, mas tem uns gastos ali também, né, doutora? Certo. Matias, também essa modalidade veio, né, com o surgimento da pandemia e se tornou muito comum, e muitas empresas acabaram adotando esse regime de home office. Por realmente ser vantajoso, muitos trabalhadores acabaram se adaptando, produzindo mais, e desde que isso fique acordado no momento da contratação, né, um reembolso para a energia, um reembolso para os gastos que esse trabalhador vai ter no regime de home office, sim, é devido ao pagamento, mas isso deve ser previamente acordado no momento da contratação. Perfeito, doutora. Vamos lá, tem mais perguntas referente a os trabalhos, né, sobre direito trabalhista dos nossos telespectadores. Bom dia, doutora. Posso ser demitido por postar algo nas redes sociais, doutora? De repente, a pessoa está trabalhando ali, de repente, em home office, acaba postando, né, ali por impulso, né, doutora, alguma coisa. Isso gera algum tipo de problema? Sim, Adilson, independente de ser em home office ou não, né, no momento que a gente está trabalhando, que a gente está vinculado a uma empresa, é claro que a gente deve um respeito, né, e é preciso ter bom senso no que a gente publica, né, algo que vá denegrir a imagem dessa empresa, que vá trazer concorrência desleal com essa empresa, sim, é passível de uma demissão, e inclusive demissão por justa causa. Mas, no primeiro momento, ocorrendo, o que eu sugiro para os empregadores e patrões é que se aplique uma advertência. E caso a situação se repita, né, se torne reiterada, aí sim é possível aplicar uma penalidade mais grave. Tem uma pergunta aqui, doutora, do nosso telespectador, que vem direto ao encontro das perguntas que nós já fizemos, inclusive para quem trabalha em home office. Então, preste muita atenção. Vamos lá, a participação na tela do programa Hora do Povo, na manhã desta terça-feira. A Jennifer. Doutora, a empresa pode monitorar o meu computador ou celular de trabalho remoto, doutora? Eu acredito que quem trabalha em home office, provavelmente a empresa já, né, doutora, já tem esses monitoramentos aí no... Certo. Adilson e Jennifer, existem algumas empresas que, quando ocorre esse trabalho no regime de home office, já fornecem os equipamentos. Então, nesse caso, sim, elas ficam sujeitas nessa supervisão, a esse controle da empresa. Ou existem casos onde existe algum tipo de sistema, onde no momento do login aquilo já configura a batida do ponto. Então, nesse sentido, sim, vai ficar supervisionado. Agora, celular particular, né, informações pessoais, arquivos pessoais, existe um limite. Então, desde que não invada a privacidade desse trabalhador, tudo ok, desde que esse controle se restrinja às atividades da empresa e ao trabalho ao serviço desse trabalhador.
Doutora, o Gilson, da cidade de Camboriú, mandou uma pergunta aqui para a doutora sobre direito trabalhista, que aconteceu essa semana ainda, no dia de ontem. Obrigado pela participação. Inclusive, vocês podem mandar, sim, no PV do Adilson Cardoso, é o 47984248870, 984248870 e também no 3360-1101 da nossa produção. Está dizendo assim, doutora, nessa segunda-feira, vindo do trabalho, acabei sofrendo um acidente de moto. Um carro acabou me fechando e eu tive fratura na minha perna. Gostaria de saber quais os procedimentos, porque no momento eu fiquei perdido e hoje também não sei o que realmente fazer, somente comuniquei à empresa. Certo. Gilson, primeiramente lamento pelo acidente, espero que se recupere logo. Mas, em geral, essa situação configura um acidente de trajeto, que, na nossa legislação, é equiparado a um acidente de trabalho. Então, tendo comunicado a empresa, essa empresa provavelmente vai emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e a partir disso, você vai, se houver necessidade, se afastar pelo INSS. A partir do afastamento do INSS, né, tendo um atestado com mais de 15 dias, você consegue esse afastamento e, na volta desse afastamento, na alta previdenciária, você detém estabilidade de até um ano, nesse teu serviço. Então, quando você retorna do afastamento previdenciário, a empresa não pode te demitir nesse período de um ano. E caso isso ocorra, ela está infringindo, né, as leis trabalhistas, é importante procurar um advogado. Doutora Nicole, vamos aproveitar esse gancho aí do Gilson, né, que desejamos, né, como a doutora desejou, desejamos aí que ele se recupere rapidamente, né, para voltar à normalidade. Mas, doutora, vamos auxiliar nas informações também o nosso trabalhador, porque acidente, principalmente aqui na nossa região, trânsito intenso, horário de pico, enfim, tanto para ir para o trabalho quanto para voltar para casa, acidentes acontecem. Sim. O Gilson fez certo em, primeiramente, comunicar a empresa no momento do acidente, doutora? Eu acho que é a primeira atitude que tem que fazer, apesar do trauma ali, do momento, mas é comunicar a empresa, não é? Sim, o quanto antes é importante informar a empresa, né, se for realizado o boletim de ocorrência, se ele for atendido, né, por uma emergência, documentos médicos, atestados, medicamentos, tudo isso é importante já repassar à empresa para que a empresa tome as precauções e os procedimentos corretos. E caso, por outro lado, haja uma inércia por parte da empresa, que isso também pode ocorrer, de imediato ele deve procurar um advogado. Perfeito, está explicado então. Se caso, né, Deus o livre, mas acontece, gente, acontece e muito. Eu mesmo presenciei vários acidentes, né, ao longo desse todo esse tempo aí que a gente vem para a TV, volta para casa, enfim, faz outros trabalhos. Já presenciei vários acidentes de trânsito, principalmente com motos, que é o que mais acontece, né? Infelizmente, nós temos aqui na nossa região, né, os motoqueiros que não respeitam o trânsito, né? Tem uns que andam certinho ali e tal, né, mas tem uns que não respeitam e acabam, às vezes, causando acidente, sim. Então, sofreu um acidente o nosso trabalhador, que às vezes não tem nada a ver com aquelas manobras doidas que se encontram pelo trânsito, sofreu um acidente, primeira coisa, comunicar à sua empresa, como a doutora falou, para eles ficarem cientes e tomarem todas as providências cabíveis em relação a você, que é o trabalhador ali que foi prejudicado, no caso, nesse acidente, né? Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Trabalhar como PJ, doutora, pessoa jurídica, tira os direitos trabalhistas, doutora? Certo, Adilson, a estrutura, né, a natureza do serviço como PJ é muito diferente do vínculo trabalhista. Então, como eu comentei, no vínculo trabalhista existem alguns requisitos e algumas vantagens, né, de estar protegido pelas leis da CLT, pelo registro, pelo INSS, quando ocorre um caso de acidente. E no caso da pessoa jurídica, essa pessoa literalmente é um empresário, né, que faz a gestão do seu próprio serviço, das suas próprias atividades, vai efetuar o recolhimento do INSS de forma autônoma. Então, são diferenças bem grandes, não tem como confundir essa situação. Perfeito, doutor. Tem que ficar ligado sempre nos seus direitos, né? Seja no direito trabalhista, hoje, no caso, a doutora Nicole. Ontem nós tivemos aqui, né, o doutor Felipe Becker, que falou sobre direito de família, né? Vamos ter também na quinta-feira a doutora Andiara falando sobre direito do consumidor. Na sexta-feira, a doutora Débora Nunes Camarós falando sobre direito condominial. Ou seja,
várias áreas do direito gratuitamente para você, mas só que o que acontece? Você tem que fazer, né, doutora, valer os seus direitos. Tudo que a doutora fala, os advogados passam por aqui desfilando, falando na telinha, você tem que fazer valer os seus direitos. Não adianta nada, né? Você, de repente, escuta, não faz valer, e daí, principalmente na área trabalhista, que é muito necessária nos dias de hoje, pode ter certeza disso. Vamos aqui, tem mais perguntas. Doutora, deixa eu me ver aqui. Burnout, doutora, esgotamento pode gerar afastamento ou indenização, doutora, quando a pessoa fica, staff, doutora, esgotada, burnout, não sou da área da saúde, mas todo mundo conhece esse nome, já ouviu falar em algum momento do burnout, que é uma síndrome, um esgotamento, sobre a carga de trabalho, sobre pressão. Então, sim, o burnout pode gerar afastamento, desde que haja um laudo, um atestado, vinculando essa situação do trabalhador às atividades que ele desempenha. Nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é simples de se comprovar, mas sim é possível. E aí, demonstrando essa vinculação da atividade com essa patologia que acometeu esse trabalhador, sim, é possível o afastamento e, da mesma forma, ele vai deter a estabilidade caso ele se afaste pelo INSS. Doutora, faltando uns minutinhos para nós ir para o nosso primeiro intervalo comercial, gostaria que a doutora explicasse, nós estamos mais habituados, a essa figura, a essa frase, burnout, mas muitas pessoas imaginam, poxa vida, o que é e o que gera o estresse, o dia a dia, aquela pressão psicológica no trabalho, tudo isso gera o burnout, doutora? Até um assédio moral, situações de assédio, situações de pressão exagerada, exacerbada, um trabalhador que ultrapassa os seus limites realmente, tanto emocionais quanto psicológicos, quanto de força de trabalho. A gente sabe que todo ser humano tem um limite e quando isso não é respeitado pelo empregador, isso gera consequências tanto físicas quanto emocionais e psicológicas. Então, da mesma forma que um trabalhador sofre alguma doença física que a gente consegue, que é mais palpável, mais fácil de vislumbrar, o burnout, por outro lado, é uma doença emocional e psicológica. Muitas vezes a gente não consegue vislumbrar tão facilmente, mas sim existe. Eu acho que eu não fiz essa pergunta para a doutora, mas ela vai responder para o nosso telespectador. Burnout, doutora, ela, de certa forma, é todo o esgotamento, o estresse que causa, Isso pode ser também dado à empresa aquela demissão indireta, doutora? Ou direta para a empresa? A rescisão direta? Cabe também, de repente? Olha, Dilson, se verificado que essa ocorrência aconteceu mediante a infringência do contrato de trabalho, sim. Mas pressupõe-se que no burnout esse trabalhador está sofrendo com pressão, com uma cobrança constante, e isso também caracteriza, um dos requisitos para rescisão indireta. Foi muito bem observado, inclusive. Perfeito, então fique ligado, se você está sofrendo estresse, assédio no trabalho, está aí cansada do chefe de repente e todo dia ele vem causando isso em você, você tem mais direito, basta você prestar atenção, então. Sim. 10 horas e 51 minutos, vamos rapidinho, nosso intervalo comercial e já voltamos para o nosso segundo bloco, hoje Direito Trabalhista, doutora Nicole Fontana, fique ligado com a gente, TVC Panorama TV Cultura, 22 anos com você. 10 horas e 53 minutos, voltamos ao vivo aqui dos estúdios da TVC Panorama, aqui em Balneário Camboriú, no nosso complexo Cristo Luz. Hoje, terça-feira, para você que está ligadinho com a gente, chegou agora, não tem problema, fique ligado. Hoje é a doutora Nicole Fontana com a gente, falando sobre direito trabalhista. Aliás, tem mais perguntas? Vamos seguir em frente. Bom dia, doutora. A empresa pode exigir metas abusivas ou inalcançáveis, doutora, aquelas metas que realmente sabe-se que não vai alcançar, mas sempre o encarregado ou o gerente sempre está pedindo, doutora? Certo, Adilson, não. Essas metas e esses objetivos têm que ser algo previsível e algo possível, algo razoável, sob pena de gerar, inclusive, um burnout, um afastamento ou a violação de regras e de direitos nesse contrato de trabalho, como, por exemplo, realizar horas extras além do que é permitido legalmente, que são 2 horas o que é saudável legalmente é que são 2 horas diárias. A gente sabe
que muitas vezes os trabalhadores fazem muito mais, ou a ausência de intervalos, a ausência do intervalo intrajornada, a ausência do intervalo interjornada, que é o intervalo que ocorre entre um dia de trabalho e outro. Então, quando a gente observa que há uma pressão, há uma cobrança que viola esse tipo de direito, com certeza isso já é um limite que está sendo violado além do que é suportado e do que é saudável para o trabalhador. Perfeito, doutora Nicole. Vamos lá, tem mais perguntas aqui no programa Hora do Povo desta terça-feira sobre direito trabalhista. Doutora, bom dia. Posso recusar a voltar ao trabalho presencial após o home office, doutora? Olha, Dilson, a recusa deve ser justificada. Caso isso já estivesse previamente estabelecido e que esse trabalhador retorne numa sede que seja na sua cidade, na sua localidade, eu não vejo o porquê dessa recusa. Agora, se ele conseguir justificar o motivo dessa recusa, ou se esse retorno importar numa transferência desse trabalhador, uma transferência prejudicial, uma transferência de cidade, isso sim é possível ser questionado. Muito bem, vamos seguir em frente. Mais perguntas para a doutora Nicole. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Aqui, demissão, doutor. Sabemos que a demissão por justa causa, doutor, é a última instância, o último limite que o patrão aplica no funcionário, no trabalhador. Aqui a pergunta é a seguinte: demissão por justa causa, doutora, pode acontecer por erro leve? Leve, eu acredito que não, né, doutora? Não. Leve é o que a gente instrui, né, as empresas, os patrões, é que seja aplicada uma advertência. Então, essa advertência serve justamente para um aviso, para advertir esse trabalhador: olha, se você continuar com essa conduta ou com esse comportamento, isso pode acarretar algo mais grave. Mas uma advertência leve não vai gerar uma justa causa. Doutora Clarice, aqui do bairro das Nações, ela mandou uma pergunta também no PV do Adilson Cardoso, no 479-8424-8870, e nós vamos interpretar aqui, passar para a doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Adilson. Estou assistindo aqui na minha casa. Gostaria de saber, porque comecei a trabalhar numa empresa e comecei na área da limpeza. Agora o patrão gostaria também que eu fizesse outros serviços na mesma empresa. Mas como é que fica o meu salário, doutora? Eu vou ter que conversar com ele a respeito do acúmulo de função, porque, na verdade, eu entrei apenas para fazer a limpeza. Certo, com certeza. É o questionamento dela. Com certeza. Se há possibilidade, se há tempo para realizar esses serviços, não há problema. E uma vez que esse patrão, né, tem solicitado esses serviços, muito provavelmente ele confia no seu trabalho, ele está satisfeito com o seu trabalho, mas é importante que não se ultrapasse os limites, né, da atividade desse trabalhador. E caso isso ocorra, pode sim ocorrer o acúmulo de função, desde que regularmente compensado, regularmente pago esse acúmulo. Então, é importante conversar e questionar: olha, eu vou precisar fazer funções a mais, X, Y, Z? Sim. Qual vai ser o impacto disso no meu salário? Vai haver uma contraprestação? Vai haver um plus salarial em decorrência disso? Se não, não deve ser aceita essa alteração nas atividades. Ela tem que ficar ligada, né, doutora, na questão dos vencimentos dela, né, no final do mês, né, na verdade tem que fazer uma prévia, né, doutora, uma prévia conversa já com o patrão, né, não deixar trabalhar o mês todo de repente para conferir, não é, né, doutora? Com certeza, o ideal é conversar, né, a conversa sempre a gente chega em um denominador, não precisa ser uma conversa hostil, né, em tom de cobrança, em tom de briga, mas simplesmente um questionamento, porque é uma dúvida totalmente plausível a respeito das atividades. E até porque se o patrão, né, quer que ela faça outro serviço, é porque ele viu que ela tem potencial, né, para fazer, desempenhar outras funções também. Vamos aqui, tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Tenho direito à desconexão fora do horário de trabalho, doutora, por exemplo, com mensagens e ligações e tudo mais? Certo. O que a gente observa é muitas pessoas saem do trabalho, mas continuam ali no celular, hoje em dia com o WhatsApp, atendendo a demandas, respondendo mensagens, e isso pode gerar, inclusive, horas extras. Caso esse trabalhador permaneça à disposição da empresa, isso pode gerar horas extras. Agora, se for uma situação pontual, de vez em quando, é solicitado algum questionamento, algo simples, algo que seja
pessoal, que só aquela pessoa pode resolver, não há problema. Então, aí se aplica também o bom senso. Perfeito, pontualmente 11 horas, vou agradecendo a presença hoje da doutora Nicole Fontana, sempre nos instruindo aqui, né, o nosso telespectador. Obrigado pela presença e até a próxima semana, Obrigada, doutora. até a próxima, ótima semana. Obrigado, bom final de semana também, boa semana, é apenas terça-feira, né? Pontualmente 11 horas, vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos após com as ocorrências policiais que movimentaram aí a nossa região. Tivemos incêndio também em Porto Belo, tivemos várias ocasiões, prisão também e apreensões de vários produtos de furto e já voltamos, um instante só. Fique ligado com a gente. Muito bem, voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo. Vamos aqui às ocorrências policiais, 11 horas e 3 minutos, porque tivemos aí, né, a Polícia Militar aqui de Santa Catarina, sediada em Balneário Camboriú, como você pode ver na telinha da TVC Panorama, neste momento, recuperou aí produtos de furto e também foi preso, né, em flagrante aí esse miliante, podemos dizer assim. A Polícia Militar do 12º Batalhão prendeu em flagrante um homem de 39 anos pelo crime de furto na madrugada desta segunda-feira, dia 27, no bairro Centro, aqui no centro da cidade, em Balneário Camboriú. A ocorrência foi registrada por volta das 4 horas e 50 minutos após o acionamento e atendimento de um arrombamento em um estabelecimento comercial. No local, os policiais visualizaram um homem deixando o imóvel correndo com uma mochila nas costas. Foi realizada a abordagem, a perseguição. Os policiais acabaram prendendo ele e apreendendo todos esses objetos que você viu aí na telinha da TVC Panorama, aqui no programa A Hora do Povo. E olha, gente, tivemos também um incêndio que eu já vou relatar para vocês aqui, porque foi atendido também por viaturas aqui do nosso 13º Batalhão de Polícia Militar, ou melhor, dos Bombeiros Militares aqui em Balneário Camboriú. Foi atendido uma ocorrência de incêndio. Chegando lá, a empresa, a loja é conhecida da região, a loja Berlanda, né, que fica localizada ali na cidade de Tijucas. Foi acionado aí viaturas de Tijucas, de Itapema e também de Balneário Camboriú que atenderam essa ocorrência. Chegando no local, os bombeiros, né, os nossos heróis, eles constataram que o incêndio estava no espaço confinado, no segundo andar, no segundo piso dessa loja, onde foram destruídos pelas chamas sofás, colchões, enfim, eletrodomésticos também que estavam sendo confinados ali nesse espaço, mas o incêndio só ficou mesmo no segundo piso da loja, mas já mobilizou aí toda uma estrutura do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região, inclusive viaturas indo ajudar aqui de Balneário Camboriú, do nosso 13º Batalhão, que compreende toda a região, né? Também de Itapema e também de Tijucas, aonde foi realmente a ocorrência. Então, os detalhes ali, foi consumido ali, então, colchões, eletrodomésticos, enfim, camas, só danos materiais e estruturais mesmo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Olha, um atendimento também a um acidente que aconteceu na rodovia Mário Covas, mobilizou também várias viaturas do Corpo de Bombeiros ali na cidade de Porto Belo. A vítima nessa colisão acabou aí ficando encarcerada, como você pode ver nas imagens. Várias equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até a rodovia Mário Covas para fazer esse atendimento, gente. Essa ocorrência foi por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada, ou seja, realmente precisou aí de um grande número, né, de profissionais do Corpo de Bombeiros, SAMU, estiveram no local. Um acidente dessa natureza sempre mobiliza, né, uma estrutura muito grande, vários profissionais, vários agentes do Corpo de Bombeiros, enfim, socorristas da autopista, várias pessoas estão envolvidas, como você pode ver nas imagens, né? Foi retirado essa vítima, o motorista do caminhão, aonde esse acidente foi entre um veículo Gol que acabou colidindo num caminhão. O motorista do caminhão, segundo informações, não sofreu absolutamente nada, mas o motorista desse carro, veículo Gol, foi levado, após ser retirado, né, das ferragens do veículo, foi levado também para o hospital para um atendimento, para, né, as medidas cabíveis ali de atendimento a essa vítima. Mas, graças a Deus, ele está em situação estável. Foi um acidente grave que mobilizou, então, várias viaturas do Corpo de Bombeiros na cidade, em toda a região
aí na rodovia Governador Mário Covas. Muito bem, agora são 11 horas e 8 minutos. Grande abraço para vocês. Está chegando o Fábio Ismani, já está tudo preparadinho lá que eu vi, hein? A Fábio Ismani com o pessoal ali, né? Já encontrei no corredor, quando eu estava chegando na TV, encontrei já o pessoal ali com as maquetes, né? Podemos dizer assim, de brinquedos da Lego. Isso eu brincava muito na infância, gente. E você vai ficar antenado, porque vai ser uma atração à parte também. Outros convidados também ali no programa Muito Mais com Fábio Ismani. Depois do Muito Mais, você fica bem informado, você já sabe, com o nosso TVC News, a apresentação de Saul Carvalho. As informações aqui do estado, do Brasil e também do mundo. Fique ligado com a gente. O Adilson volta amanhã, quarta-feira. Temos encontros marcados aqui na telinha da TVC Panorama às 10h30 da manhã. Valeu? Tchau, tchau.